meus amigos, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, canal de evangelização, canal da Palavra de Deus, canal dos caminhos da fé. Nós estamos falando sobre as viagens missionárias de São Paulo e nós chegamos à terceira viagem, que acontece ali por volta do ano de 49 até o ano de 52 depois de Cristo, e a gente encontra isso na narrativa no livro dos Atos dos Apóstolos, que você está lendo comigo passo a passo, capítulo 15, versículo 36 até o 18, versículo 23. Se a característica da primeira viagem foi a evangelização dos gentios, a segunda viagem foi a ida até a Europa para evangelizar a Europa, agora, na terceira viagem, a grande característica é os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra de Deus. Então Paulo parte mais uma vez de Antioquia da Síria e o seu retorno é por Cesareia e Jerusalém. Lembremos que ele está acompanhado de Silas e começando a viagem por terra, visitando as comunidades da Galácia e da Frígia. Lembra da carta aos Gálatas? Ou seja, ele vai formando primeiro as comunidades e depois ele vai escrevendo a essas comunidades para confirmar os cristãos na fé. É esta a missão do bispo. É esta a missão do apóstolo: confirmar na fé os seus filhos, confirmar na fé os cristãos. Na Jônia, por Jônia, ele chega até Éfeso. E na comunidade já existente, porque ele já tinha criado naquela segunda viagem missionária, Paulo encontra ali Apolo, que era um judeu convertido. E ele impõe as mãos, olha a atitude de tradéria, de transmissão do Espírito Santo, invoca o Espírito Santo sobre os irmãos. Ele confirma os irmãos na fé pela força do Espírito Santo. E permanece ali por 2 anos evangelizando na escola de Tirano. Ou seja, ele vai formando e instruindo como mestre, por isso ele tem o título de doutor dos gentios, porque é aquele que evangeliza, que ensina os pagãos. Depois ele faz esta viagem na Macedônia, ou melhor, ele permanece por 2 anos ali e manda queimar, é importante a gente ressaltar isso, ele manda queimar os livros de magia. E por causa disso, ele é acusado por aquelas pessoas, principalmente pelos ourives da deusa Artemis. Ele é acusado de herege e ele é expulso. Mas ele é contra toda a idolatria a deuses pagãos, deuses estrangeiros. Justamente na Macedônia, ele volta a visitar Filipos, onde ele tinha comunidade, em Tessalônica e Bereia. Na Acaia, ele passa 3 meses ali evangelizando e vai até Corinto visitar novamente a sua comunidade. Depois da Macedônia, ele volta e fica um tempo em Filipos, que era onde ele já tinha construído uma comunidade, edificado uma comunidade, e de onde ele começa o regresso da terceira viagem. E ele começa a regressar nessa terceira viagem partindo de Filipos pelo mar Egeu para a Frígia. E lá ele visita Troade, onde ele preside a Eucaristia, ou seja, a fração do pão, como é chamado no livro dos Apóstolos. Ele celebra a Eucaristia com a comunidade e faz uma longa homilia, uma longa pregação até noite adentro, de uma forma tão bonita que as pessoas não queriam que ele parasse de falar. Então ele reanima
o jovem que havia caído da janela. A gente vê esse episódio de forma muito clara. E na região da Panfilha, ele visita Mileto. Ali ele reúne os líderes das comunidades e se despede. Ele sabe que não iria mais voltar ali, que estava chegando ao término. Ele estava consciente que ele tinha combatido o bom combate, que ele estava guardando a fé, confirmando a fé dos seus discípulos. E ele segue pelo mar Mediterrâneo para o porto até Tiro. E lá em Tiro, ele permanece por 7 dias com a comunidade, depois que ele continua a viagem andando por terra rumo até Jerusalém. Na Ptolemaida, ele passa e ali ele descansa por um dia naquela comunidade. Na Palestina, ele chega em Cesareia e ali ele visita os seus irmãos. Todos recomendam que Paulo não vá a Jerusalém, porque a grande perseguição já estava acontecendo, muitos cristãos sendo mortos. Mas mesmo assim, com aquele ardor missionário, com aquele ardor apostólico, ele decide ir porque está pronto para morrer em nome de Jesus Cristo. Ele termina essa terceira viagem chegando a Jerusalém. Ele permanece ali em Jerusalém e na prisão de Cesareia. A gente vê lá no capítulo de 21 a 26, em Jerusalém. Ao chegar, Paulo vai procurar os seus irmãos, procurar os apóstolos. Ele entra no templo, ali ele é perseguido, ele é preso. Ele fala ao povo e ele conta para o povo como aconteceu a sua conversão, como aconteceu a sua mudança de vida. Ele conta toda aquela história da estrada de Damasco, da luz, da voz, da mudança de vida que ele teve. E nesse momento os judeus começam a linchar Paulo. E ele é recolhido pelos soldados e ele é levado para aquela fortaleza, para a prisão. Os romanos então vão lá e apresentam Paulo ao sinédrio para que ele fosse julgado. Mas nada se conclui ao seu respeito. Ele é enviado a Cesareia com escolta. Por quê? Como eu disse lá no início, ele era cidadão romano, ele tinha os títulos de cidadão romano. Então ele tinha prerrogativas e direitos de um romano. Então ele é julgado pelo procurador romano, Félix. Então ele permanece ali preso naquela fortaleza com permissão para receber os amigos. E é novamente julgado pelo procurador Festo, que diante do rei Agripa, continua mantendo Paulo ainda sobre prisão. Para livrar-se das acusações dos judeus, ele apela então a César. Ou seja, não eram os judeus que iriam matá-lo, mas ele apela como cidadão romano a ser julgado pelo imperador, porque ele tinha direitos e prerrogativas de romano. Meus irmãos, assim nós terminamos mais esse episódio, a terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo, e nos preparamos para o finalzinho dessa trajetória da vida apostólica. De forma resumida, nós estamos passo a passo ajudando você a ter uma leitura atenta e assídua do livro dos Atos dos Apóstolos. Se você não ainda se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Acione a notificação para que sempre que chegar o vídeo, você possa nos acompanhar. Até o próximo episódio, onde nós continuaremos com o final das viagens missionárias de São Paulo.